Então nós vamos continuar da onde nós paramos agora no início, agora à tarde. Quantos não estavam hoje à tarde aqui? Levante a mão. Poucos. Quantos, vou repetir, quantos não estavam hoje à tarde? Levante a mão. Ok, aumentou. Se eu apertar mais uma vez. Então, mesmo que todo mundo estivesse aqui, eu gostaria de revisar o que foi falado. O assunto dessa aula é Israel e a Grande Comissão. Então, o objetivo é mostrar que esse assunto, Grande Comissão, que é aquela ordem que Jesus deu a todos os seus discípulos em Mateus, no capítulo 28, do 18 ao 20, quando Jesus, depois de ressuscitar, ele dá uma ordem a todos os seus discípulos. É óbvio que ele está falando aos 12, né? Mas a maneira que o livro de Mateus está escrito nos ensina que é uma ordem a todos os discípulos de Jesus. O Evangelho de Mateus foi escrito como uma espécie de manual de discipulado. Então é como se o fim desse manual de discipulado, né, você começa aprendendo tudo que Jesus falou e no fim dele a conclusão é: agora vai e fala para outras pessoas também isso. Então ele dá uma ordem sobre ir a todas as nações e pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que ele tem dito. O que acontece é que não é muito claro para nós a conexão entre esse assunto, missões ou Grande Comissão, e a teologia sobre Israel e todo o estudo que a gente tem feito nesses dias, né, sobre Israel, não parecem ter conexão. E o que eu tentei mostrar no início da tarde, hoje à tarde, é que tem sim conexão. E o motivo pelo qual nós não vemos conexão é porque nós dividimos a Bíblia muito forte entre Antigo e Novo Testamento de uma forma que Deus não divide. A Bíblia é uma única história que está se desenvolvendo, a história da redenção está sendo contada na Bíblia. E existe uma única história se desenvolvendo. Nós não devemos fazer uma divisão como se o Antigo Testamento fosse a lei e o Novo Testamento fosse a graça. Existe lei na graça e graça na lei. Existe, sim, muita verdade bíblica a respeito da lei no Antigo Testamento? Sim, mas no Novo Testamento também. O próprio Jesus disse: eu não vim para revogar ou para destruir a lei. Eu vim para cumprir. Então, o Novo Testamento reafirma a lei de Deus e o Antigo Testamento manifesta a graça de Deus. Não existem essas divisões como nós fazemos na nossa mente. Eu procurei falar também para nós entendermos que existe uma diferença entre a Antiga Aliança e o Antigo Testamento. A Antiga Aliança é a aliança de Deus com Moisés. O Antigo Testamento é tudo aquilo que nós falamos, denominamos como esses livros que terminam em Malaquias e começam em Gênesis. Existem muitas alianças feitas no Antigo Testamento. A aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Davi. Essas alianças não passaram, não são a antiga aliança. A antiga aliança é uma aliança que foi feita 430 anos mais tarde da aliança de Deus com Abraão, a aliança mosaica. É isso que a Bíblia chama de antiga aliança, que faz uma nova aliança em relação a ela. Então, nós temos que ter muito cuidado na maneira que nós abordamos o livro de Deus, para não tratar ele como uma coisa dividida no meio, sem relação com as duas partes. E o que isso tem a ver com Grande Comissão, como nós falamos hoje à tarde, é que nós costumamos olhar o Antigo Testamento como tendo uma relação, uma direção bem específica para com Israel. E nós olhamos o Novo Testamento geralmente como se fosse algo relacionado com as nações, com a igreja e com as nações, né? Tanto que a Grande Comissão está no Novo Testamento.
E eu procurei mostrar também por que nós pensamos assim, por causa dos problemas que aconteceram na história. No ano 70, a destruição de Jerusalém, e não se via mais nada do povo de Israel. Isso causou uma alteração na hermenêutica da igreja, ou seja, a maneira que a igreja interpretava a Bíblia foi alterada pela maneira que ela via a história e os acontecimentos. E, da mesma forma, o dispensacionalismo, que surgiu muitíssimos anos depois, século XIX, procurou restaurar um pouco desse pensamento sobre Israel, sobre o plano de Deus para Israel, só que estabeleceu de uma tal forma que colocou como se Deus tivesse dois planos, um para Israel e outro para a igreja. E porque Deus tem dois planos, na opinião deles, um para Israel e outro para a igreja, então você não vai ver o assunto grande comissão relacionado com Israel. Como nós falamos hoje à tarde, que a função que as pessoas vão demonstrar em relação a Israel, geralmente é de apoio político. Então vai se falar muito sobre apoiar politicamente Israel, apoiar Israel nas coisas que eles estão vivendo hoje e permitir que Israel continue existindo. Mas o problema é que a primeira necessidade que Israel tem não é uma necessidade política. A primeira necessidade que Israel tem é salvação, ok? E eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui meu retorno. Então, infelizmente, porque nós pensamos que, pelo menos nós que fomos criados no dispensacionalismo, que provavelmente a maioria aqui, então, muita gente pensava assim, quando Jesus voltar, nós vamos ser arrebatados para o céu, Israel vai ficar na terra, e o Espírito Santo vai ser tirado da terra. E Israel vai ter que servir a Deus na força do braço, cumprindo a lei, fazendo sacrifício num templo restaurado, e assim ele vai ser salvo. Ou seja, nesse pensamento, não cabe grande comissão, não tem sentido ter grande comissão, ok? Mas, como eu falei, Romanos 1,16 fala que o evangelho é primeiro ao judeu. Então, a primeira necessidade que Israel tem não é de apoio político, ainda que isso, claro, seja importante, a gente deve fazer. Mas a primeira necessidade de Israel é o evangelho. Então, nós precisamos começar a pensar mais sobre isso. E eu não falei, e essa é a última parte da palavra que eu não falei hoje, que é sobre grupos não alcançados. Então, se você está anotando, o que eu vou te falar agora não é a próxima palavra, é o fim da última sessão. É um ponto sobre grupos não alcançados. Vocês estão doentes? Pelo amor de Deus. Eu estou sendo mais alto que o retorno. O que é um grupo não alcançado? Já parou para pensar nisso? Quando a gente fala de missões, né? Nós falamos sobre grupos não alcançados. Então a gente pode olhar as estatísticas dos grupos não alcançados e tudo mais. Um grupo não alcançado, basicamente, é quando em uma região nós temos um grupo que não tem um testemunho sustentável do evangelho naquela cultura. Ok? Um povo não alcançado significa uma região ou um grupo de pessoas numa região onde não possui um testemunho sustentável do evangelho naquela cultura. Na prática, o que isso quer dizer? Não existe naquela região uma igreja a partir das pessoas que são daquela região. Toda a força missionária e de desenvolvimento precisa vir de fora, ou grande parte vir de fora e uma parte é interna. Então, um grupo não alcançado não é simplesmente um grupo que ninguém evangelizou, mas é um grupo que mesmo as pessoas evangelizando, ele não possui uma igreja onde os presbíteros são presbíteros daquele lugar e, por causa disso,
essa igreja também não consegue alcançar o mundo ao seu redor, sua região, os países vizinhos ou as cidades ao redor, ok? Ou seja, quando uma igreja em uma localidade passa a se tornar uma força missionária para alcançar outros ao redor, então nós podemos dizer que ali foi sim alcançada aquela região com o evangelho, porque como nós falamos no início, a grande comissão, hoje à tarde nós falamos isso, grande comissão não é apenas evangelizar, grande comissão tem a ver com ensinar ou discipular as nações em tudo o que Jesus disse. Então o cumprimento da grande comissão não acontece quando você vai para uma cidade e você faz uma campanha e daí diz que 10.000 pessoas aceitaram Jesus e você acha então que aquela região foi alcançada. Não é isso. Uma região só foi alcançada quando existe um testemunho sustentável do evangelho naquela região. Consegue me acompanhar? Ou seja, se existe um grupo que ainda precisa de ajuda externa para alcançar a sua própria etnia, esse se constitui como um grupo não alcançado. E qual o problema? O problema é que Israel é um grupo não alcançado. E nas estatísticas de missões, não tem isso quase, ou nunca. Quando que Israel é contado? Veja, a igreja em Israel está crescendo, está muito melhor do que estava. Ela é vibrante, é maravilhoso, mas ela ainda não está conseguindo alcançar os árabes como deveria. Precisa de muita ajuda de fora ainda. Isso é uma crítica? Sim. A eles? Não, a nós. Porque nós temos aqui amigos e irmãos que auxiliam e auxiliaram a obra de Deus em Moçambique. Já parou para comparar Moçambique com Israel? Moçambique está muito na frente de Israel, em termos de país evangelizado. Porque já existem muitos pregadores e pastores naquela região que estão se tornando gradualmente uma força que vai levantar mais missionários da própria cultura. Isso está engatinhando em Israel. Ou seja, vamos lembrar aqui da palavra como um todo. A grande comissão tem a ver com alcançar povos que não ouviram o evangelho. Quando nós alcançarmos todas as nações com o evangelho, então nós sabemos que Jesus vai voltar. Mas uma segunda coisa que vai acontecer antes de Jesus voltar é uma grande crise que vai se dar em Israel. Pois bem, Israel também faz parte desses grupos não alcançados. É como se fosse o centro da obra missionária hoje, é Israel. Ok? Uma coisa que eu falei também antes de passar para a próxima palavra, que muitos desses povos não alcançados, eles moram em regiões extremamente difíceis de chegar. Israel é visitado constantemente por cristãos. Eu estava falando com Paulo antes ali, e ele falou que é muito fácil evangelizar lá. O problema é que a gente fica com uma visão de evangelizar rabinos ortodoxos num bairro ortodoxo. Não, irmão. Aí realmente é um grupo bem difícil. Mas ele é 20%. 80% não está nem aí. Ok? Tentei explicar antes, no meio do mover, não consegui explicar direito, mas Tel Aviv é um dos principais pontos turísticos para homossexuais. Ok? Tem as maiores raves, tem a maior marcha do orgulho gay do mundo. Então, é uma nação que é tão pecadora quanto qualquer outra. Eu lembro do Asher falando, a prostituta em Israel, ela é judia. Porque o cara pensa, não, ele é judeu, como é que ele é? Então, como qualquer outro. O ladrão entra na casa, dá um beijinho na mezuzá e rouba a casa inteira.
É igual aqui, uai. O cara entra na casa, cumprimenta o santo, lá estátua que ele pode ter visto, e rouba tudo. Não tem relação real com Deus. É 20% que realmente tem algum compromisso, assim, com a religião. Então, nosso coração precisa se voltar para Israel também, assim como para as nações, ok? Tudo bem, vamos então para a palavra de agora, da noite. Eu quero falar para vocês, dentro desse tema de Israel e a grande comissão, eu queria mostrar as bases da grande comissão no Antigo Testamento. Como eu tentei argumentar mais cedo, nós geralmente pensamos em grande comissão no Novo Testamento e Israel no Antigo Testamento. E eu vou mostrar como tem grande comissão no Antigo. Tudo bem? Então, primeiro ponto, se você está anotando aí, é a crise das nações, ok? Primeiro ponto é a crise das nações. Em Gênesis está descrito a crise das nações. Você tem em Gênesis 1 e 2 a descrição da criação. Deus criou um mundo perfeito para que o seu reino estivesse sendo estabelecido sobre tudo. Mas em Gênesis 3 nós temos a queda, o pecado, ok? Então, existe aí 3 passos de queda que são dados em Gênesis, 3 passos muito fortes. Gênesis 3, Gênesis 6, Gênesis 11. E quando nós chegamos em Gênesis 11, nós temos como se fosse assim, o pior ponto de queda da humanidade, de maior trevas da humanidade, onde nós temos a Torre de Babel sendo construída. Basicamente, a Torre de Babel é como se fosse uma institucionalização da rebeldia contra Deus. Então o Senhor vem e faz o quê? Envia juízo, divide as línguas. Então nesse momento, quando Deus envia juízo na Torre de Babel, o que é que nasce ali? As nações. Então, essas nações que a gente está falando, da grande comissão, nascem no contexto de um juízo. Mas o que é interessante é que, como a gente leu mais cedo, Apocalipse 5:9, fala que diante do trono de Deus tem povos, tribos, línguas e nações. Isso significa que quando Deus enviou aquele juízo em Gênesis 11, ele já tinha em mente esses povos redimidos lá em Apocalipse 5. Deus não enviou um juízo como um simples desgosto, como se tivesse perdido, tido algum problema, que ele estava perdendo a guerra e a luta. Não. Esse juízo é um juízo redentivo e pedagógico. Assim como o próprio juízo de Deus, ou a maldição de Deus, no Éden. O trabalho não é uma maldição, mas o suor, a fadiga, como resultado do trabalho, isso envolve sim uma maldição. Mas essa maldição, ela é pedagógica. Por quê? Porque Deus está nos ensinando, por meio do sofrimento, uma lição que vai nos conduzir de volta ao coração dele. É isso que Deuteronômio vai falar sobre o deserto e o tempo que o povo de Israel ficou no deserto. Diz que o Senhor te humilhou e te deixou passar fome, algo negativo, para que soubesse o que está no seu coração. Então Deus permite situações que aparentemente, externamente são negativas, mas Ele tem um propósito de nos ensinar algo, e esse ensino vai nos levar de volta para a comunhão com Ele. É a mesma coisa em Gênesis 11. Ele dividiu os povos, e essa divisão cria as nações, e criando as nações, Ele enfraquece então os povos, que todos eles estavam unidos. Mas qual é o próximo passo? É muito difícil entender, mas eu vou te contar um segredo, irmão. Depois de Gênesis 11 vem Gênesis 12. É muito difícil entender, não é difícil? Vamos abrir lá. Caso você não estava aqui à tarde, eu preciso te lembrar, não estou acostumado a pregar para irmãos presbiterianos. Então, mesmo que você seja, faça de conta que você é assembleano e diga, ô glória, mesmo quando estiver ruim. Porque daí, quando está ruim, você dá ô glória, o pregador vai ficando bom, ou pelo menos você vai se esquentando e não dorme. Ô glória! Amém? Tá bom? Gênesis 12, versículo 1.
E o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Veja, ele usa aqui um termo no versículo 3, famílias da terra. São o quê? Nações. São exatamente as nações que nasceram um capítulo antes, debaixo da maldição, porque se rebelaram contra Deus, debaixo de um juízo, vamos dizer assim, porque se rebelaram contra Deus. O próximo capítulo da Bíblia, Deus chama um homem e diz assim: sabe essas nações que se rebelaram contra mim? Eu quero salvar todas elas, e eu quero te usar para isso. Qual é o nome disso? Missões. Eu quero salvar essas nações, e eu quero te usar, Abraão, para isso. Eu quero que por meio daquilo que eu vou fazer na sua vida, todas essas nações sejam abençoadas. E infelizmente nós pensamos em abençoados na nossa cultura como sendo ter um carro do ano, ganhar dinheiro ou alguma coisa assim. Mas abençoado simplesmente significa a reversão da maldição. Há uma maldição por causa do pecado. E o que é a bênção? Salvação. Então quando ele diz que quer abençoar todas as famílias da terra, o que ele está dizendo é que ele quer salvar todas as famílias da terra, que ele quer liberar salvação sobre todas as nações. Irmãos, está aqui. Ele está, agora, isso aí, obrigado. Agora, ele está falando de missões aqui. A gente fica esperando chegar lá em Mateus, mas ele já está falando aqui. A obra missionária de Deus não começa no fim dos evangelhos, começa em Gênesis 12. Deus já começa a revelar o seu plano e Deus já começa a revelar os seus métodos. Qual é o método de Deus? Geralmente quando a gente lá no CPP estuda sobre esse período da história da humanidade, a gente estuda como se fosse 3 pontos principais esse momento da história da humanidade. Uma terra, um povo, uma bênção. São os 3 pontos principais da aliança de Deus com Abraão: terra, povo e bênção. Deus mandou Abraão sair da terra que ele estava para uma terra que Deus iria mostrar ainda, que nós chamamos da terra de Israel. E Deus ia fazer dele um povo. E também ele daria uma bênção. Então às vezes eu lia, estudava e pensava, e eu não conectava que não são 3 coisas, mas é uma única. Não é uma terra, um povo e uma bênção simplesmente, mas é por meio desta terra, um povo vivendo nessa terra vai liberar uma bênção para as nações. Ou seja, não tem como ele cumprir uma das partes sem cumprir as outras partes juntas. Deus não vai dar a terra, ou a bênção, ou levantar um povo, como se fossem partes diferentes de 3 promessas diferentes. É uma única promessa, que por meio de Abraão, ou seja, por meio de Abraão se multiplicar e se tornar uma família numerosa, e por meio de Abraão morar, estar, possuir uma terra específica, toda a humanidade vai ser salva. Já parou para pensar nisso? Porque a gente costuma pensar assim: todo mundo vai ser salvo por meio de Jesus. E está certo, ok? Mas antes de chegar nisso, você tem que ir devagar para pensar no plano de Deus. Porque Mateus 1, versículo 1, vai falar assim: genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão. Ou seja, vou falar uma heresia, mas é minha mesmo, então está tranquilo, já está normal. A heresia é: se Jesus nascesse no Brasil, você estava no inferno. Mas se fosse da Finlândia também. Jesus não podia nascer em qualquer descendência. Ele não é Salvador apenas porque Ele é Deus. É óbvio que como Deus, Ele é um Deus Salvador. Mas Deus decretou que a salvação viria por meio de um processo que Ele trabalhou na história.
Se Jesus não viesse daquela família, nós não seríamos salvos. Pausa para pensar. A gente vai falando, né? Se Jesus nascesse brasileiro, mesmo sendo Deus, Deus encarnado brasileiro, nós não seríamos salvos. Por quê? Porque a palavra que Deus deu sobre quem seria o meio de salvação para a humanidade, eu sei que vai parecer heresia, mas não é. É Abraão. Aí, irmão, exagerou, hein? Nós é salvo pelo evangelho. Não é salvo pelo que Deus falou para Abraão. Ah, é mesmo? Então vamos para Gálatas 3:8. Ô, glória! Vai glorificando aí, irmão, que vai recebendo já aí o manto, o mistério. Que daí não dorme, né? Eu, quando ia em culto ruim, eu ficava dando glória direto, que eu tinha meu próprio culto, você é abençoadão. Né? Vou em louvor ruim, eu fico lá, glória, 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 glória. Nossa, sai cheio de Espírito Santo. E os músicos ainda saem achando que foram bem. Né? Gálatas 3, versículo 8, diz assim: a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência o que, irmãos? Que ele anunciou com antecedência? A boa nova, que significa o quê? Evangelho. Deus anunciou o evangelho para quem? Ai, peraí. O evangelho não é um negócio que começa lá em Mateus, os 4 evangelhos. Ué, o evangelho começa em Gênesis. O evangelho não começa quando Jesus nasce. Jesus nasce por causa de um evangelho que já existia. Veja, eu estou falando de Jesus como um ser humano, óbvio, como Deus, ele é a origem de tudo, ele é a fonte de tudo. Mas a palavra melhor seria o Messias. Deus anunciou o evangelho para Abraão. Está na sua Bíblia? Levanta a mão. Quem na sua Bíblia está escrito a mesma coisa que na minha? Ok. Então pausa para pensar. Quantos de vocês aqui já tiveram dúvida? Levanta a mão, mas na sinceridade. Já tiveram dúvida sobre como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Levanta a mão. Sabe qual é a resposta? Igualzinho no Novo Testamento. Crê? Tem que ter pela fé. Você crê em Deus, crê na palavra de Deus. É igual. Mas Jesus não tinha vindo. Verdade, mas o evangelho já tinha sido anunciado. Ai, 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 como diria o Dan. E aqui, o que é que esse evangelho anunciava? Qual é o assunto, o conteúdo do evangelho? O que diz no versículo 8? Em ti serão abençoadas todas as nações. Primeira coisa, a promessa de Deus de uma terra e a promessa de Deus de um povo não são citadas aqui. Por quê? Porque está falando para os Gálatas. Essas duas partes não se aplicam aos Gálatas. Os Gálatas, aos irmãos da Galácia e do Brasil, e todos os outros, com exceção de Israel, não foi prometido uma terra. Não foi prometido um povo sacerdotal e santo. Foi prometido uma bênção. Nós fazemos parte daqueles que recebem a bênção de Abraão. Mas se você prestar atenção, Deus fala algo além disso. Olha o versículo 16. Assim, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E a Escritura não diz aos teus descendentes, como se falasse muitos, mas como quem se refere a um só, e ao teu descendente, que é Cristo. O que ele está dizendo aqui?
que ainda que as promessas, sim, de fato, são para Abraão e para, obviamente, todos os seus parentes, é óbvio, porque a Bíblia inteira fala sobre isso, ele aqui acrescenta algo maravilhoso. Ele fala que no fim das contas, essas promessas estão apontadas principalmente para o Messias de Israel, nosso Jesus. Por quê? Porque ele é o único que conseguiria fazer com que essas promessas se cumprissem. Obrigado. Mas é para Deus, não é para mim, é verdade. Qual a diferença do Evangelho? Essa é nova, chegou agora aqui. Nunca falei essa frase que eu vou falar e nunca pensei nela. Mas vamos lá. Glória. Qual a diferença do Evangelho da circuncisão e da incircuncisão? Qual a diferença do Evangelho para os judeus e do Evangelho para os gentios? Simples. O Evangelho para os gentios é exatamente esse aqui. Todas as nações da terra vão ser abençoadas por meio de Abraão. Você, se crer no Evangelho, arrepender dos pecados, crer em Jesus para perdão dos seus pecados, você vai receber o Espírito Santo. Ponto final. Qual é o Evangelho para o judeu? É um pouco parecido. Arrependa dos pecados, receba Jesus, creia em Jesus para perdão dos seus pecados, e você vai receber o Espírito Santo. Então você vai ter poder para obedecer à lei. E quando você obedecer à lei, então você vai poder para sempre viver na terra. E quando você viver na terra, então todas as nações vão ser salvas. Entende? É o mesmo Evangelho, mas tem uns efeitos um pouco diferentes. Então, está todo mundo bem? Está todo mundo feliz, tranquilo? Então, esse negócio de Deus querer alcançar nações por meio de Israel e alcançar Israel por meio das nações não é algo novo. E existe uma espécie de metáfora que nós podemos fazer em cima da biografia de um homem da Bíblia, que é José do Egito. Veja, José era um homem eleito por Deus, era um homem escolhido por Deus, como Abraão foi escolhido por Deus, como Israel foi escolhido por Deus. Quando nós pensamos nessa escolha de Deus, para nós parece estranho. Já parou para pensar, de todas as nações, Deus foi decidir exatamente por Abraão? Parece uma espécie de preferência. É tão legal ensinar a doutrina da predestinação e da eleição para as pessoas, sabia? Porque você vê como elas ficam irritadas. Pode ser calvinista ou arminiano, os dois querem eleição, não importa. Já parou para pensar? Se Deus escolhe uma pessoa, o que significa? Ele não escolhe outra, ok? Todo mundo se ofende com isso. Veja, Deus escolheu Abraão, não escolheu outras nações. Aparentemente não. Obviamente isso ofende. Mas uma coisa que a gente não percebe é que essa escolha sempre tem relação com um chamado. Ou seja, Abraão foi escolhido, Abraão foi eleito, mas não para ficar tipo assim, né? E aí, galera, fui eleito, legal. Essa eu vou usar uma camiseta e um boné do eleito, porque eu sou eleito. Glória a Deus, eu sou eleito. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impede a mim. A eleição de Abraão era em prol da salvação das nações. Quem concorda com isso, levanta a mão. Os que não concordam estão o quê? Morto? Abraão não foi eleito? Ou as nações vão para o inferno? Vamos de novo, vamos motivar aí, gente. Assembleia de Deus, vamos lá. Quantos concordam que a eleição, quando Deus escolheu Abraão,
Isso não era um fim em si mesmo, mas tinha como objetivo que as demais nações fossem salvas. Aleluia! Agora levanta a mão aqui comigo. Só quem é eleito também. Levanta a mão. Quem foi eleito por Deus? E por que vocês não estão indo fazer o mesmo que Abraão, rapaz? Eleição implica em missão. Se você foi eleito, você não foi eleito ficar com a camiseta do eu sou eleito. Tipo, rapaz, eu fui eleito. Por quê? Por causa das nações. Eu fui salvo. Para quê? Porque Deus salva sempre os piores primeiro para dar exemplo para os outros que são melhorzinhos. Se Deus salvou um imprestável que nem eu, vai salvar você? Né, irmão? Oh, glória, oh, glória. José do Egito, ele é um paradigma. Ele foi eleito por Deus, ele foi escolhido por Deus. Mas o que aconteceu como consequência? Dele receber palavra de Deus, sonho de Deus. Os irmãos dele odiaram ele. Qual a consequência de Israel receber um chamado de Deus? Foi odiado por todas as outras nações. Mas a coisa é mais profunda. Qual foi o resultado de Jesus ter sido eleito por Deus para ser o Messias de Israel? Foi rejeitado pelos seus, como José, foi rejeitado pelos seus irmãos. E José foi vendido para o Egito. No Egito, José se casou com uma egípcia, se tornou um rei, uma autoridade no Egito. E por causa dessa autoridade que ele recebeu no Egito, quando vieram 7 anos de fome, ele se tornou um instrumento de salvação para Israel. Já entendeu? Se não entendeu, eu vou desenhar. Jesus foi rejeitado por Israel, casou com uma noiva gentia, para que nos 7 anos da tribulação, nós sejamos instrumento de salvação deles. Não é à toa, irmãos. Deus nos colocou nisso, não é para ficar, eu sou gentil, fui salvo sem me circuncidar, me dei bem. Não é para isso que Deus nos chamou. Nossa eleição, chamado, salvação, é em prol deles. É por causa deles. Abre comigo Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, versículo 21. Deuteronômio 32 é uma passagem maravilhosa, mas tem muita coisa para falar nela. Mas vamos no versículo 21. Deuteronômio 32, 21. Provocaram meu ciúme com aquilo que não é Deus. Deus está reclamando com o povo. Ou, pelo menos, falando o que o povo vai fazer. Me provocou ciúme com o que não é Deus. Com suas vaidades provocaram minha ira. Portanto, eu lhes provocarei os ciúmes com aquilo que não é povo. E lhe despertarei a ira com uma nação insensata. Insensata, querido, é só uma versão legal para falar burro. Quem é essa nação burra aqui? É nós. O que nós é? Instrumento de juízo. Como assim? Deus vai nos amar tanto, tanto, tanto. Até que Israel começa a eu estou com raiva, porque eu também quero ganhar um abraço. Esse é o objetivo. Você sentiu mal? Hein? Ai, é só para salvar a outra nação lá? Assim, mas pelo menos tu não vai para o inferno, né? Não tá bom? Rolou uma briga com o casal, pá, sem querer tu foi salvo. Pá, sem querer assim, num filme que eu estou inventando na minha cabeça, tá? Por querer aqui, desde antes de acontecer esse problema. Pá, tu foi salvo. Mas foi salvo porque
porque pai queria dar um rolê com você e outra vez ficar com ciúme, iam brigar e eles iam voltar. Mas como isso é uma metáfora, de algum jeito as duas viram um ser humano. Não entendo como é que faz isso. Dos dois povos criou em si mesmo um novo homem. Não entendo. Uma nova humanidade. Deus chamou você. Sua missão é gerar ciúmes em Israel. Mas como que a gente gera ciúmes em Israel? Já sei. A gente vai fazer todas as parashotes e as haftarot. Inclusive a gente vai saber o que significa parashot e haftarot todos os dias. Nós não vamos falar Bíblia. Nós vamos falar Nevim, Ketuvim, Torá, Tanakh. Nós não vamos mais falar Cristo. Nós vamos falar Messias. Que agora nós temos um negócio mais chique, um negócio mais superior. Né? Não. No caso, para mim isso só piora. Sabe? Tipo, sei lá, cara de outro país querendo fazer feijoada. Bah, mano. Bah, velho, chatão, velho. Bah. Feijoada vegetariana. Para mim, feijoada vegetariana e igreja evangélica celebrando as festas de Israel é a mesma coisa. Só eu achei graça agora. Vocês não viram essa chegando, né? É muito chato, aí. Sabe o que vai gerar ciúmes em Israel? Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi prometido a eles como o único meio que eles poderiam guardar a lei para poder então estar na terra. Se eles não obedecessem a lei, eles não iam estar na terra. Mas com o coração duro, eles não conseguem obedecer a lei. E por isso o Senhor prometeu: eu vou dar um novo coração. E meu Espírito vai habitar em vocês. E vocês vão obedecer a lei. E vão viver na terra para sempre. É o que ele fala em Ezequiel 36. É Espírito Santo. Como assim? Como que a gente pode fazer então para abençoar Israel, irmão? Baba na gravata. Rola no chão. Mas assim, não, sim, no espírito. Eu espero que vocês estejam entendendo minhas expressões, minha idiosincrasia pentecostalista. Da glória que hoje eu traz a vitória. Fala em línguas. Falando sério. Seja cheio do Espírito. A maior arma, o melhor meio para gerar ciúmes em Israel é quando o grande Ruach HaKodesh também é o Espírito Santo que eu tenho, entendeu? É o mesmo. É o mesmo. Rapaz, isso vai gerar um ciúme. Eita. Eu tenho muitos outros versículos aqui sobre as nações. E eu não vou ler nenhum. Eu penso o seguinte. Atos 1, versículo 8, versículo 6. Os discípulos andaram 40 dias com Jesus e perguntaram para Jesus: Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino para Israel? Jesus não disse que não tinha nada a ver com Israel, que ele não queria mais saber de Israel. Mas ele falou o que para eles? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Já parou para pensar que eles estão perguntando sobre Israel e Jesus responde com grande comissão. Entendeu? Não? Vou te responder. A resposta de como ele vai restaurar o reino para Israel é por meio de recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Jesus respondeu para eles quando é que vai ser. Quer dizer, quando não, né? Como? Quando ele disse: não vos cabe saber os tempos e as épocas. Mas ele deu um meio para que
o reino seja restaurado para Israel, para que Israel seja restaurado. Recebam poder do Espírito Santo e testemunhem nas nações do evangelho do reino. Isso vai trazer Israel de volta e, como consequência, salvação para as nações. Só isso. Ok? Vamos ficar em pé, vamos orar?